No dia 9 de abril, quando eu fui ver o jornal dominical lá da Folha de Londrina, vi uma matéria lá que me chamou a atenção. Falava de uma mãe que tinha perdido o filho e o marido há 11 anos e que estava lançando um livro. Eu peguei o telefone através do jornal ali, já pensando que seria uma base importante para o roteiro desse filme aqui. Feito os contatos em Curitiba, os primeiros contatos com a senhora Maria Elisa, e resumindo, hoje ela está aqui fazendo parte desse trabalho aí, e para o maior prazer, a maior honra para a gente, do grupo aqui, receber ela. E eu gostaria de saber a sua opinião pessoal da importância desse trabalho que começou aqui na divisa do Paraná, no fim do Paraná, para a senhora que vem do exterior, vem da capital nossa, para fazer parte dessa obra aqui que começou tão pequenininha. Olha, Borges, eu jamais diria não para você. Eu fiquei encantada com seu empenho, com a sua visão, com essa vontade de ajudar famílias, jovens, para que dirijam com prudência e com cuidado. Esse livro eu escrevi porque eu precisei. Eu não tinha como expressar a minha dor e me ajudou muito pessoalmente colocar para fora tudo que eu estava sentindo. Depois me gratificou porque muitas famílias, mães e pais que perderam filhos têm me procurado. Agora, nunca imaginei que eu fosse participar assim diretamente de um projeto que possa esclarecer a comunidade da prevenção ao trânsito. E então isso para mim foi, eu que me sinto honrada de você ter se lembrado de me chamar. Vim com o maior prazer. Maria Elisa, eu gostaria que você passasse uma mensagem para todos os jovens, assim, sobre o trânsito, o que nós deveremos fazer sempre para não acontecer esses acidentes. O que você acha? Olha, tem tanta coisa que o jovem pode fazer. Se ele pudesse imaginar, primeiro a falta que ele faz se ele vai embora num acidente de trânsito, ou de droga, ou de bebida, e o que ele desmonta uma família, a falta dele. Então, eu acho que o mínimo é você dirigir com prudência, usar o cinto de segurança, e se você bebeu, não dirija. Sabe, vai para casa a pé, pede para alguém te levar, alguém que esteja bem, liga para sua casa, pede para o seu pai e sua mãe vir buscar. É muito melhor do que você arriscar a vida. A gente é um ser social, a vida da gente não é só da gente, é de todo mundo que está em volta da gente. Então a gente não tem direito de abusar dela, de expor a vida assim e morrer brutalmente de repente, porque isso acaba com um bom tanto de gente. Então eu gostaria assim, que você deixasse uma mensagem para a pessoa refletir antes de de abusar da velocidade, da bebida, de droga. Então eu gostaria que você deixasse essa mensagem para a gente. Ora, Mailene, primeira coisa, eu dei graças a Deus que era só uma cena de filme, não era a sua vida real. Porque na vida real você perder um filho é uma dor que a gente não consegue descrever. Se você perde seu pai, você é órfã. Se você perde seu marido, você é viúva. E se você perde seu filho? Não tem nenhuma expressão e nenhuma língua, das que eu conheço e das que eu consultei, pessoas que conhecem. Porque é uma coisa muito antinatural, né? Não é o que se espera. Então, eu também nunca imaginei que eu ia fazer uma cena de filme. Espero não ser um papelão, mas eu acho que a gente, quando é jovem, às vezes é imprudente, às vezes a gente pensa que a vida da gente é só a gente, e não é. Eu espero que meu filho não tenha visto tudo que nós passamos, porque se ele tivesse visto, ele ia ficar muito mal, coitado. Ele nem teve culpa, era uma criança. Ninguém teve culpa, meu marido também não teve culpa. Mas o sofrimento é tão intenso que o que os jovens puderem fazer para preservar a vida, não só por eles, pela vida deles, mas pela vida de toda a família deles. Tudo é pouco. As mães que eu tenho conversado e os pais que também perderam filhos, a dor,
sabe, a gente fica ao quebrado. Você é diferente, eu não sou mais a mesma pessoa que eu era. E isso acontece com todo mundo que perde filho, pelo que eu posso ver dos que eu tenho conversado, que não são poucos agora. Então, se o jovem pensar um pouco, ele vai ser mais prudente. Maria Elisa, vamos por uns 10, 15 anos atrás, os jovens não tinham muito contato com drogas, nem o álcool. O que será que aconteceu que hoje a gente vê assim na esquina? É uma pena, né? Eu não diria que não teve contato. Eu acho que a estrutura familiar era outra. Pai mandava, não perguntava. Talvez tenha deixado outras marcas na minha geração, por exemplo, mas acho que nada de tão grave. Na verdade, o avanço da telecomunicação, toda essa modernização, se trouxe seu lado bom, trouxe também esse lado ruim, que hoje todo mundo tem acesso a tudo no mesmo momento. Eu acho particularmente que a televisão não ajuda a estrutura da família, porque é a formação, não a informação, que faz com que a gente tenha um comportamento decente. E a formação vem da família. E se você reparar bem, a televisão dispersa a família. E você não tem mais aquela conversa depois do jantar em geral, depois do almoço, domingo, e isso é fundamental. E o que vem na televisão também não ajuda. Não é nada que estimule essa vida familiar. Você nem vê nas novelas uma família inteira. Vinha conversando com o Nunes no caminho. Então, tudo mudou. E eu acho que a família tem uma missão ainda mais importante. Quer dizer, contra toda essa onda de modernidade, essa facilidade que hoje existe, você fazer do teu filho uma pessoa bem formada, de bom caráter. E eu acho que isso é tudo. O meu marido era médico e era uma pessoa extraordinária. E eu falava sempre para ele, quando ele era vivo, meu Deus, e nossos filhos, eram 4 meninos, como é que vai ser a droga? Ele disse uma coisa muito importante para mim. Ele disse, filho que é desejado, que não nasceu por acaso e que é criado com amor, dificilmente esse vai para a droga. Então, é um recado também para os pais. A gente tem que ter muita responsabilidade quando tem um filho. Não devia ser uma questão física, fisiológica, devia ser uma questão de dignidade você ter um filho. Você tem que querer, porque você é responsável por ele. E se ele é bem estruturado, dificilmente uma coisa assim pega. O que ela falou no roteiro do filme, a Mailene, é certo. Quer dizer, tinha um pai que bebia, que tratava mal, a criança sai com prejuízo da família. E a gente tem que pensar muito nisso quando forma uma família. Graças a Deus, eu acho que meus filhos foram muito corajosos, mas de uma coisa eles têm certeza. Claro que a função de mãe é sempre chata, ainda mais que eu fiquei sozinha, mas eles sabem que eles foram amados, desde o momento que eles foram concebidos. Então, graças a Deus, são 3 pessoas íntegras, que estudaram, que trabalham, e eu sou muito orgulhosa deles. Maria Elisa, como que surgiu a ideia de escrever o livro? Olha, não foi bem uma ideia, foi uma necessidade. Eu tenho 2 livros publicados de poesia, light, da vida normal. E quando aconteceu isso lá em casa, eu não tinha muito com quem falar, porque meus filhos estavam pior que eu, a minha mãe já tem mais idade, e os amigos ajudaram, mas eu também tenho dificuldade de me expressar, sabe, falando, vocês podem ver. Então, para mim, foi importante começar a escrever, mas era tão difícil que precisava ter um dia especial, que eu tivesse força para lembrar, para começar a falar. E assim foi um livro muito molhado a lágrimas. E até o final dele, porque até a minha amiga que revisou o livro também chorou muito em cima dele. Mas ajudou. E foi uma maneira de eu fazer uma catarse, digamos assim, sabe? E eu me senti mais aliviada depois que eu publiquei.